Bom dia, querido irmão, querida irmã, você que nos acompanha nesse momento pela internet, nesse pão da palavra especial, meditando e contemplando Jesus que carrega a cruz ao Calvário, na piedade popular, a contemplação do Senhor dos Passos. Sugiro a você que possa ler o Evangelho de Marcos no capítulo 8, versículo 34 a 38. Versículo 30, capítulo 8 de Marcos, versículo 34 a 38. Quando nós contemplamos Jesus carregando a cruz ao Calvário, nós contemplamos alguém que está rumo à morte e, popularmente falando, carregar a cruz se tornou símbolo de aceitar o sofrimento. Quando as pessoas estão passando por situações difíceis em sua vida, as pessoas dizem que estão carregando a sua cruz. E durante muito tempo a pregação religiosa da igreja foi nessa direção, que devemos carregar a nossa cruz, resignar com os sofrimentos que acontecem em nossa vida e por aí vai. Mas, biblicamente falando, o que significa carregar a cruz, do ponto de vista do Evangelho? Uma vez que nós sabemos que Deus não criou o ser humano para o sofrimento. De forma alguma, Deus deseja que o ser humano sofra ou que o ser humano padeça. Deus criou o ser humano para ser feliz, pleno e realizado. A dimensão do sofrimento é uma dimensão que faz parte da nossa vida, mas nunca pode ser atribuída à vontade de Deus. Então, o que significa carregar a cruz segundo o Evangelho? Então, veja só, meu irmão. Em primeiro lugar, as nossas traduções bíblicas, elas pecam ao dizer que morre na cruz os ladrões. A palavra lestai, em grego, significa bandido, mas também significa rebelde. Flávio Joséfo, um historiador contemporâneo ao tempo de Jesus, ele, ao se referir aos rebeldes galileus que se levantavam contra Herodes, que se levantavam contra Pilatos e que foram barbaramente assassinados por eles, utiliza a palavra grega lestai, a mesma palavra que aparece no Evangelho. Então, a primeira informação que você precisa saber, meu irmão, morria na cruz, no tempo de Jesus, não os bandidos, não os ladrões, morria na cruz os rebeldes, todos aqueles que se levantavam contra o sistema romano imposto sobre o povo. Os romanos vinham, pegavam esta pessoa e matavam publicamente como uma forma de aterrorizar a população. Então morria na cruz quem se levantava contra o Império Romano. E ponto. Então se tratava de uma morte pública e cruel, a fim de amedrontar o povo, dizendo assim, olha só o que acontece com quem vai contra a gente. Então, contemplar Jesus carregando a cruz significa contemplar alguém que se levantou contra o sistema romano imposto sobre o seu povo. Ele se levantou contra a exploração dos romanos para com o seu povo. Não estou dizendo aqui que Jesus foi um revolucionário, que Jesus pegou em armas, que Jesus quis expulsar os romanos. Não estou dizendo absolutamente nada disso. Estou dizendo que a vida de Jesus, a pregação de Jesus, os gestos de Jesus foram considerados atos de rebeldia para com o império. Foram considerados atos perigosos para o império. De tal maneira que o modo como Jesus vivia, o que Jesus falava e o que Jesus praticava, suscitava esperança no povo e para
acabar com essa esperança, os romanos vieram em conluio com o poder religioso e mataram a Jesus. Então, nós somos discípulos de um rebelde. Nós somos discípulos de uma pessoa, Jesus de Nazaré, que se levantou contra os poderes dominantes de sua época e pagou o preço por isso. Nós escutamos no Evangelho: quem quiser me seguir, tome sua cruz e me siga. Quem quiser guardar sua vida vai perdê-la. Quem perder a sua vida por causa de mim, do Evangelho, vai ganhá-la. É exatamente aquilo que aconteceu com Jesus. Então, carregar a cruz significa ser discípulo. O verdadeiro discípulo de Jesus é alguém que procura viver da mesma forma como Jesus de Nazaré, se pauta pelos seus valores. Jesus se torna a referência de sua vida. E ele vive de tal maneira que ele está disposto a, inclusive, dar a vida por esse projeto. Da mesma forma como Jesus não voltou atrás e ele deu a vida pelo projeto do reino de Deus, o verdadeiro discípulo, a verdadeira discípula, também ele é capaz de negar a própria vida, de implicar a própria vida, de comprometer a própria vida, mas ele não nega o projeto do reino de Deus, de um mundo mais justo, melhor, fraterno para todos. Então, isso que significa carregar a cruz. E, é claro, o texto do Evangelho já é escrito depois da experiência da ressurreição. Os discípulos de Jesus experimentam que Jesus está mais vivo do que nunca. Aquele que os romanos barbaramente humilharam na cruz, ele está ressuscitado e exaltado junto do Pai. Então é nesse sentido que precisamos entender a segunda afirmação. Quem guardar a sua vida vai perdê-la. E quem perde a sua vida por causa do Evangelho vai ganhar a vida. Pois foi isso que aconteceu com Jesus. Jesus não temeu em perder a vida por causa do projeto de Deus, do reino de Deus. E por isso ele ganhou uma vida que agora a morte não tem mais poder sobre ele. Então, da mesma forma, nós cremos isso. Aqueles que morreram por causa da fé, que morreram por causa de Jesus, que morreram por causa de um mundo novo, eles aparentemente diante do mundo foram fracassados. Ou seja, ao contemplar a cruz de Jesus, parece que nós contemplamos um fracassado. Mas do ponto de vista da fé, nós estamos contemplando o glorificado, porque agora ele vive eternamente junto do Pai e a morte não tem mais poder sobre ele, da mesma forma como que acreditamos que todos aqueles que lutaram por um mundo melhor, por um mundo de paz e justiça, apesar de seu fracasso no mundo, eles estão vitoriosos no céu, vivendo uma vida que a morte não tem mais poder sobre eles. Ou seja, experimentaram a ressurreição, a plenitude de vida. Do ponto de vista existencial, ou seja, Deus nos colocou nesse mundo para gastar a nossa vida em benefício dos outros. Por isso, carregar a cruz, negar a própria vida, significa romper essa casca do egoísmo que tantas vezes nos prende em nós mesmos, que não nos faz gastar a nossa vida, os nossos dons, a nossa energia em função e em benefício das pessoas que mais precisam. Então, que essa contemplação do Senhor dos Passos nos ajude, em primeiro lugar, quantas pessoas que sofrem, que a gente possa ser solidários a eles e ajudá-los a carregar a sua cruz, a cruz da doença, da enfermidade, do desemprego, tanto sofrimento presente no mundo. Segunda coisa, carregar a cruz é ser verdadeiro discípulo de Jesus. Então, que nós nos ajudemos uns aos outros nesse bonito processo de sermos discípulos de fato de Jesus.
Ou seja, ser discípulo de Jesus não somente nos louvores, na glória, nas curas e nos milagres, mas ser discípulo de Jesus na luta por um mundo mais justo e fraterno, mesmo que isso implique e complique a nossa vida. Mesmo que isso comprometa a nossa vida, mesmo que isso coloque a nossa vida em risco, né? Pois Jesus não temeu colocar a vida em risco, então o verdadeiro discípulo, não deve temer colocar a sua vida em risco, pois sabe que quem perde a vida a ganha, sobretudo se perder a vida por causa do reino de Deus, por causa do projeto de Deus. Que nós, portanto, possamos nessa Semana Santa renovar o nosso compromisso de sermos de fato discípulos e discípulas de Jesus. Ser discípulo e discípula de Jesus no mundo de hoje, a fim de que o nosso mundo tão devastado pelo egoísmo, pela ganância, pelo capitalismo, pelo lucro, pela busca do lucro, pelo desinteresse pelos outros, que a gente possa renovar o nosso compromisso com Jesus de ser seus discípulos, a fim de fazer esse nosso mundo mais justo e fraterno para todos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.